Gente, eu precisei trazer esse vídeo aqui pra vocês porque há um tempo atrás eu tive um sonho. E esse sonho ele nunca saiu da minha cabeça. E eu sempre contava esse sonho para outras pessoas e elas não sabiam o que poderia ser. E esse sonho tem mais ou menos um ano que eu tive ele. E por que eu tô contando isso? Porque tem certas vezes que eu sonho e que acontece, né? Que é uma forma de Deus falar comigo. E eu fiquei com esse sonho por muito tempo na cabeça e ele nunca saiu. Eu sei perfeitamente como que é o sonho e eu vou contar pra vocês depois que eu dar o play nesse vídeo, porque eu tô aqui sem acreditar quando eu vi esses vídeos, né? Eu vi a primeira vez no canal do Vagnão, ele falando sobre esse sonho. Depois ele teve um segundo sonho que eu não vi e depois o pastor Antônio Júnior também teve esse mesmo sonho com as características semelhantes. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque eu acredito que uma coisa muito grande pode vir, pode acontecer, mas antes de acontecer, Deus ele fala com seus servos. Então prestem muita atenção nesse vídeo e no final eu vou contar como foi o meu sonho. Irmãos, eu estou até agora tentando entender o que aconteceu. Eu vou te contar uma experiência que eu tive aqui. Olha, eu não sei se foi coincidência, se bem que nós cristãos acreditamos em cristocidência, né? Que é quando Jesus, quando Deus, ele movimenta todas as coisas para que o plano dele se cumpra. É quando tudo coopera para o nosso bem. É isso que eu acredito, que não existe acaso, não existe coincidência. É claro, irmãos, que às vezes a gente pode errar. É claro que algo pode ter vindo do nosso coração e não do coração de Deus. Mas eu vou te trazer aqui uma experiência que eu tive com sonhos. Irmãos, e vocês não vão acreditar. Eu sonhei, irmãos, com algo que estava acontecendo no céu. No céu. Guarde isso que eu vou te falar, porque daqui a pouco eu vou te trazer mais detalhes. E aí, de repente, ontem à noite, eu estava no YouTube assistindo vídeos, né? E então apareceu um vídeo de um amigo meu, do Vagnão, e ele contou que ele também teve um sonho. E na verdade, eu fui ver, ele gravou 2 vídeos contando que ele sonhou que estava tendo uma batalha no céu. Irmãos, naquela hora eu pensei, não pode ser coincidência, não é possível. Aí eu fui assistir os vídeos e eu fiquei em choque. Com a riqueza de detalhes, com a mesma precisão. É o seguinte, deixa eu te contar aqui uma coisa. Ontem à noite eu estava comentando com a minha esposa que há 2 dias atrás eu sonhei que no céu estava aparecendo muitas luzes para lá e para cá. E eram uns flashes muito rápidos e eu cheguei a pensar que fossem meteoros, porque eu já gravei um vídeo aqui no YouTube contando de 2 sonhos seguidos que eu tive com bolas de fogo caindo do céu. Você já teve esse sonho aí? Eu sei que quando eu coloquei o vídeo no ar, muitas pessoas relataram que elas também já sonharam com essa bola de fogo. Na verdade, várias, né? Eu me lembro que nesse sonho era tão interessante porque os planetas, eles estavam mais próximos da Terra. E eu achava aquilo maravilhoso, porque é como se no céu tivesse uma movimentação muito grande e de estrelas. Eu não sei se eram satélites, eu só sei que tinha chegado um tempo, era como se fosse no futuro, e em que o céu era muito movimentado. E eu fiquei impressionado, né? E eu estava com a minha família, a gente estava num rancho, tinha uma represa na frente, muito bonita. Só sei que, de repente, irmãos, começou a cair bolas de fogo assim, ó, de todos os cantos. E muito rápido, e elas explodiam na água, levantava a água lá em cima assim. Na hora eu peguei minha família e comecei a correr. E nós começamos a correr, se esconder, e as bolas de fogo iam caindo nos cantos assim, e não atingia a gente. Mas o que mais me marcou é que nós tínhamos uma paz, não sei te explicar, mas uma paz maravilhosa, como se Deus estivesse nos guardando, sabe? Eu não sei se o período que a gente estava ali, no futuro, já era a grande tribulação, mas a verdade é que uma coisa eu tenho certeza, Deus vai nos guardar de qualquer tribulação. Deus vai guardar o seu povo nesses dias maus que nós estamos vivendo. Eu sei que muitos de vocês estão com medo, medo do que vai acontecer no nosso país, medo do que vai acontecer no mundo. E eu tô aqui para te falar, não temas, o Senhor é contigo, Deus vai guardar o seu povo nesses dias difíceis, amém? E aí, irmãos, o que aconteceu? Ontem à noite eu comentando com a minha esposa que eu tive um sonho, né? Como eu disse, luzes vinham de lá para cá. Eu achei que eram meteoros, mas na verdade pareciam tiros, mísseis, sabe? Enviados por aviões. Até que de repente um grande avião, como se fosse um Boeing assim, enorme, irmãos, veio na nossa direção e ele passou assim muito perto e ele simplesmente caiu na terra e explodiu.
aquilo ali me apavorou, porque eu fiquei preocupado, né? Tipo, nossa, o que está acontecendo? Será que é a Terceira Guerra? Será que é o que é isso? Então eu fiquei muito preocupado, sabe? E eu acordei. Então na hora que eu acordei, eu orei, eu coloquei diante do Senhor, eu não entendi o que era aquilo, mas era muito real, porque eu nunca costumo sonhar com aviões, eu não me lembro de ter sonhado com aviões em momento algum. Como eu disse, eu sonhei com bolas de fogo, mas não com aviões. E eu via aviões por todos os lados, né? Aí, irmãos, ontem à noite eu comentando com a minha esposa, vocês não vão acreditar, eu entrei no YouTube e eu assisti um vídeo do Vagnão, que é um amigo meu, um homem de Deus, homem abençoado, tem um canal aqui no YouTube, e ele contando da experiência dele. E o que mais me impressionou, ele não teve esse sonho uma vez, ele teve 2 vezes seguidas. Então, eu vou colocar o vídeo dele aqui para você ver que pode ser uma coincidência? Pode, mas pode ser que seja Deus dando um alerta. Não é para te causar medo, não é para te causar pânico, pelo contrário, é para que você se prepare, é para que você alinhe o teu coração com o coração de Deus, porque, irmãos, tudo pode mudar. Infelizmente, né, a Bíblia deixa muito claro, Jesus deixou claro que as dores de parto, vamos assim dizer, as contrações, elas vão aumentar. É como se a cada dia as notícias fossem aumentando na sua intensidade, na sua gravidade, porque estamos nos aproximando do fim dos tempos, entendeu? Aliás, já estamos no fim dos tempos, desde que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, nós já entramos no período do fim dos tempos. Mas, irmãos, Jesus disse, quando vocês perceberem que os sinais estão se agravando, que os sinais estão se intensificando, é hora de vocês olharem para o alto, porque a redenção está próxima. Aquele que estiver com Jesus será guardado de todo mal, estará com ele para sempre. Amém? Então eu vou colocar o vídeo aqui do Vagnão, depois eu vou colocar o segundo vídeo, você vai ficar impressionado de ver como Deus ele revela realmente os seus planos, aquilo que está para acontecer. Não estou aqui garantindo que vai acontecer isso, eu oro a Deus para que não seja, porque ninguém quer saber de guerra, ninguém quer saber de destruição. Irmãos, mas o mundo está muito tenso e nós precisamos nos preparar. Olha só como que foi a experiência dele e aí você vai ver se não está parecida com a minha. Irmãos, eu estou aqui para gravar um vídeo, mas não consigo falar de outro assunto. Eu vou falar do sonho que eu tive essa noite. Eu estou aqui, irmão, vendo notícias, vendo o que está acontecendo no mundo, mas uma coisa só me aparece na mente. Já falei com Deus e não sai essa imagem da minha mente. Eu tenho que te falar. Eu tive um sonho essa noite, irmão, um sonho muito forte, e eu não sou de sonhar. Sabe quando você... Eu sou aquele cara que dorme rápido, durmo que nem pedra, irmão. Pode cair um meteoro que eu não vejo. E nunca sonho, acordo todo dia assim, normal, mas essa noite eu tive um sonho. E foi muito forte, irmão, o que eu senti nesse sonho. Foi muito real. Foi uma coisa inexplicável. Eu vou tentar falar para você aqui nesse vídeo, vou tentar expressar isso aqui. E uma mensagem de Deus veio fortemente no momento que eu sonhei isso. Muito forte. Vou contar o sonho para você, presta bem atenção. No sonho eu estava em casa e eu olhei para o horizonte e eu vi 5 aviões vindo em minha direção, bem distante. Eu vi 5 aviões, eu via o avião, via aquela fumacinha atrás do avião, e eu vi que era 5. Eu falei, olha só, cara, que interessante, 5 aviões juntinhos, né? Tipo assim, estavam enfileirados vindo assim. Chamei minha esposa e falei assim, olha lá, amor, 5 aviões, olha que legal. Quando ela veio para perto de mim para ver também, aqueles aviões estavam perto, mas eu percebi que não era avião. Eram mísseis. Irmão, olha, quando eu olhei, o míssil ele entortou, ele veio aqui, ó, entortou e veio para cair bem do meu lado. E aí eu lembro que, olha, tá na minha mente, como é que pode isso, gente? Tinha uma bandeira no míssil, a bandeira da Coreia do Norte. E quando eu percebi que era algo de outro lugar,
Aí que eu percebi que talvez seria um ataque. E eu fiquei tão assustado antes do míssil encostar no chão, mas ele caiu. E caiu do meu lado, cerca de 100 metros de distância de mim. Eu lembro que eu tentei, num impulso, tava eu, minha família, assim, num lugar, eu tentei correr para dentro de um lugar fechado, não deu tempo. Ele explodiu e a gente virou nada. Eu só senti aquele pum, tipo um negócio assim. Na hora que ele encostou aquele fogo, aquele sumiu tudo. Eu lembro que depois que ele caiu, que eu percebi que eu tinha sido totalmente destruído pela força daquele míssil, eu comecei assim, tipo, a querer ver o céu. Falei, cadê o céu? Porque eu morri. Cadê o céu? Eu comecei a procurar e tava tudo escuro assim, tudo escuro, bem escuro, e eu acordei. Irmão, eu tô o dia todo com esse sonho na mente. Irmãos, eu assisti esse primeiro vídeo e fiquei assim impressionado, porque esse vídeo foi postado há poucos dias e eu tive o sonho muito parecido há 2 dias atrás. E aí eu fiquei impressionado, né? Só que a YouTube recomendou outro vídeo dele. Na hora que eu estava assistindo esse vídeo, o YouTube mostrou o segundo vídeo que ele teve, que inclusive eu até entrei em contato com ele, com o Vagnão, e eu comentei sobre o meu sonho, né? Eu vou colocar aqui o segundo sonho que o Vagnão teve e depois eu vou colocar para você um vídeo de um rapaz que ele teve 3 avisos de Deus no sonho, mas ele não fez o que era para ele ter feito. Ele ignorou esses 3 avisos e você vai ficar impressionado de ver o que aconteceu. E, inclusive eu vou trazer um ensinamento sobre sonhos, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? Porque a gente assimila que um sonho bom vem de Deus, o sonho ruim vem do diabo. Mas, irmãos, eu vou te provar na Bíblia que Deus ele pode enviar sonhos ruins. Como eu disse, esse sonho que eu te contei, o sonho do Vagnão, é um sonho de uma tragédia, você concorda? É uma coisa ruim, ninguém deseja isso de forma alguma. Mas aconteceu no sonho. Não quer dizer que vai acontecer também na Terra, né, na vida real. Mas eu quero dizer que Deus ele pode dar alertas. Isso vai ser bom porque às vezes você vai ter um pesadelo, às vezes você vai ter um sonho ruim. E é claro que o pesadelo ele pode vir do inimigo, sim. O diabo ele pode perturbar a gente à noite. O Salmo 91 fala sobre isso, perturbação noturna. Mas, irmãos, Deus também ele pode trazer isso. E eu vou te explicar tudo depois desse segundo vídeo aqui do Vagnão. Então, preste atenção. Olha só o que ele disse pela segunda vez. Aconteceu de novo, irmão. Vou contar aqui para vocês com toda a sinceridade do meu coração. Olha, eu já disse para vocês que eu não sou de sonhar. Eu deito, em 1 minuto eu durmo. Que nem pedra. Sono pesadíssimo. Não vejo nada. Tem gente que acorda de manhã e conta sonho. Eu não conto nada porque eu não sonho nada. Mas no vídeo passado eu comentei com vocês que eu sonhei com 5 aviões que vinham, né? Que eu pensei que eram aviões. Me chamou a atenção no céu. Quando eu olhei, quando foram chegando mais perto, eu percebi que eram mísseis. E um caiu próximo da gente e destruiu tudo que estava à volta, inclusive eu. Aí, irmão, quando foi de ontem para hoje, não é que eu sonhei de novo? De novo, irmão. E um sonho muito parecido com o outro. Agora tem um detalhe aqui, né, nesse sonho. Eu não comentei sobre aviões, eu não fui atrás de assuntos concernentes ao que aconteceu no sonho. E eu sonhei. Eu tô aqui vendo os assuntos, o que está acontecendo hoje no mundo para comentar com vocês. E essa cena do sonho sai da minha cabeça de novo. Então eu vou contar aqui para vocês. Eu vou liberar isso aqui, tá? Então prestem bem atenção nesse vídeo aqui. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus antes de contar para vocês. Livro de Números 12:6. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Que poderoso esse versículo, né? Irmão, nós temos que orar acerca das coisas que Deus tem movido. Temos que orar acerca das coisas que Deus tem mostrado, tá? Agora, o próximo sonho foi o seguinte.
que foi de ontem para hoje. Vou te falar aqui. Eu estava num lugar, caminhando numa estrada, com uma pessoa, né? E eu estava contando para essa pessoa sobre o sonho, o primeiro, dos aviões, dos mísseis. Estava contando para essa pessoa. E eu falava, então, eu olhei para o céu e tal, né? E veio os 5 aviões, que eu pensei que eram aviões. De repente, quando eu vi, chegou mais próximo, eu percebi que era um míssil e caiu, e eu senti exatamente o que eu falei no vídeo passado. Quando de repente, no sonho, né, eu contando para essa pessoa, eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, eu tomei um susto, porque tinham caças, aviões, caças, fazendo perseguições, né? Tipo, guerra nos ares. Era muito avião. Não era avião cargueiro, não era avião comercial. Não, era caças. Era muito barulho. E eu falei para a pessoa, misericórdia, olha o que está acontecendo. Olha a guerra que está acontecendo, a gente nem percebeu. Meu Deus do céu, né? Eu falei, vamos procurar um lugar seguro, porque olha o que está acontecendo. E toda vez que eu olhava para o céu, muitos aviões fazendo perseguição. Era incrível, incrível. Então, irmãos, olha que isso, olha só que semelhança, né, entre os dois sonhos. Irmãos, então está aí os 2 vídeos que ele gravou e que batem totalmente com o que eu vi, sabe? Eu vi no sonho, né? E então, assim, se você já sonhou com algo parecido, escreva aqui nos comentários, isso vai edificar também a nossa fé, porque a gente vê que Deus não deixa o seu povo enganado, sabe? Deus sempre avisa o povo antes. Eu me lembro quando teve aquele tsunami lá na Indonésia. Irmãos, eu fui num culto de uma missionária que ela teve uma visão, não lembro se foi um sonho ou uma visão, e Deus falou para ela o seguinte, você vai reunir o povo no alto da montanha. Irmãos, ela reuniu muita gente, milhares de pessoas no alto da montanha para fazer um culto. Irmãos, quando eles estavam no alto da montanha, o tsunami veio e devastou, e milhares de pessoas morreram, mas Deus avisou o povo dele antes, entendeu? É claro que aquela região havia muita bruxaria, muita magia, muitas coisas, né, irmão? Então, assim, existe o lado de que o pecado ele traz destruição nesse mundo, mas existe o lado também da ira de Deus, porque Deus é justo. E quando a taça ela se enche do pecado, da maldade dos homens, essa taça vira, entendeu? Então, o que eu estou dizendo aqui é que Deus, ele avisa o seu povo. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, por que eu trouxe esse vídeo aqui? Eu tinha visto primeiro o vídeo do Vagnão, né? Aí quando eu vi o vídeo do Vagnão, lembrei na hora do meu sonho. E até então eu tava escutando ele falar, ele decifrou, né? Ele falou assim, sobre batalha espiritual. E quando ele falou sobre batalha espiritual, o Espírito Santo ele testificou com o meu espírito, que era sobre isso, que ele estava chamando o seu povo para orar, o seu povo para jejuar, para que se preparem, né? Porque nós sabemos que nossa luta é ali na oração. Então, eu lembrei do meu sonho na hora, eu falei, nossa, agora sim o meu sonho ele foi decifrado. E qual foi o meu sonho? Vou contar para vocês. Eu lembro como se fosse ontem. Eu estava em uma cidadezinha que eu morava, e eu estava conversando com um rapaz, e esse rapaz ele estava numa bicicleta. E quando a gente curvou a esquina, assim, próximo de eu chegar na minha casa, eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi uma bomba atômica. E essa bomba atômica, ela tava caindo. Aí quando ela tava caindo, eu olhei para ele assim, eu falei assim, vamos correr. E quando eu falei para ele, vamos correr, ele olhou para mim assim e falou, já era. Já era. Nesse que ele falou, já era, a gente sumiu. E quando a gente sumiu, eu fui para um outro ambiente. E nesse ambiente era um ambiente totalmente escuro, totalmente tenebroso. E ali, tipo, eu não senti uma coisa boa e depois eu acordei. Então, quando eu vi esse vídeo do Vagnão, eu senti o Espírito Santo testificando com o meu espírito, falando sobre batalhas. Porque enquanto a gente está conversando aqui, enquanto você está vendo esse vídeo, existe uma batalha espiritual acontecendo. Então, o Espírito Santo ele está chamando a gente para orar.
E com o cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem que orar muito, porque a batalha está sendo forte, a batalha está sendo travada. Nós temos que orar para vencer essa batalha. Para vencer não, né? Porque o Senhor dos Exércitos, ele já está conosco. Você lembra de quando Moisés, ele travou a sua primeira batalha quando ele saiu do Egito? Enquanto eles estavam travando essa batalha, Moisés, ele estava ali com as mãos para o alto, orando, clamando ao Senhor. E tinha Num e Arão com ele para ajudar, né? Enquanto ele estava com as mãos levantadas, eles venciam a batalha. E quando ele abaixava a mão, eles perdiam a batalha. Então nós precisamos travar essa batalha no joelho. A gente precisa travar essa batalha na oração. Aí eu não ia trazer o vídeo aqui pro canal, né? Eu assisti, tudo bem, ficou para mim. Aí quando eu vi o vídeo do pastor Antônio Júnior, na hora eu falei, não é possível. Deus está querendo avisar alguma coisa ao seu povo. Então eu preciso fazer esse vídeo, eu preciso trazer isso também no meu canal. Eu preciso contar o meu testemunho, porque eu creio que esse sonho foi um aviso. Porque normalmente quando eu sonho por sonhar, eu esqueço rapidinho, eu nem lembro o que eu sonhei. Mas quando Deus fala comigo através do sonho, eu não esqueço os detalhes do sonho. E lá no livro de Amós vai nos dizer: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Então nós devemos estar atentos, nós devemos estar orando, nós devemos pedir orientação para Deus, para que a gente não venha se apego de surpresa, porque Deus, ele avisa os seus filhos. E se você teve algum sonho também sobre isso, eu queria que você deixasse aqui nos comentários. Deixe aqui seu comentário, porque eu sei que o seu comentário ele vai edificar a minha vida, ele vai edificar a vida de outras pessoas. Edifique a vida dos seus irmãos em fé. Eu acredito que não foi só para mim, não foi só para o Antônio Júnior, não foi só para o Vagnão que Deus revelou esse sonho. Acredito que para você que chegou a ter esse vídeo, talvez Deus também tenha se revelado a você. E espero que esse vídeo ele tenha edificado a sua vida. Se ele edificou, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativando o sininho para você não perder nenhum conteúdo que for publicado aqui. Compartilhe esse vídeo, quem sabe esse vídeo caia na visão de uma pessoa que teve algum sonho semelhante. E deixe seu comentário, seu comentário é muito importante, ele vai nos edificar. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, que Deus te abençoe.